E aí, gente? Tudo bom com vocês? Tudo massa? Segue mais uma aula de química, tá massa, terceirão? O nosso tema agora é fenol, também um composto oxigenado, tá massa? Vimos o álcool, essa agora é a vez do fenol, tá bom? Seguinte. Os fenóis são substâncias que apresentam uma cadeia aromática, anel benzênico, ligada diretamente a uma hidroxila. Vê só, gente, presta atenção, ó. Eu tenho aqui, tá bom? Vou circular aqui essa estrutura, tá bom? Isso nada mais é do que um benzeno. Benzeno quando tem três ligações duplas de forma interna ou simplesmente quando tem um anel, tá bom? Ou dessa forma ou quando ela tiver um anel, tá bom? Essa estrutura, essa substância nesse formato é apenas um benzeno, tá bom? Quando ela, tá certo? Tem ligado uma hidroxila, tá certo? Quando esse benzeno tem a ele ligado uma hidroxila, não é mais um benzeno e passa a ser chamado de fenol, tá bom? Benzeno, fenol, tá certo? Quando tem um anel benzênico também simbolizado com três ligações duplas, tá certo, gente? Então é isso. Essa é a estrutura desse formato, benzeno. Tem a ele ligado a esse benzeno uma hidroxila, então nós temos um fenol, beleza? Veja a diferença do benzeno, veja a diferença para o fenol, tá certo? Por conta da hidroxila. Ó, nomenclatura. A nomenclatura oficial para os fenóis segue a regra prefixo mais hidroxi mais benzeno. Ó, gente, aqui é fácil. Primeiro passo, identifico que é um fenol, pois tem um benzeno com hidroxila. Identifico que é um fenol, pois tem um benzeno com hidroxila. Aqui tem outra hidroxila, tá bom? Ó, então, quando for dar o nome, é só observar, ó. Se tem uma hidroxila, mono. Hidroxi, identificando a hidroxila, e benzeno, pois essa hidroxila está ligada a um benzeno, tá bom? Geralmente na prova de química, assim, de faculdade, de vestibular, de Enem, não aparece mono, tá certo? É muito raro aparecer mono. Ou você chama nesse formato, ou simplesmente pode dizer hidroxibenzeno, tá bom? Porque hidroxi simbolizando a hidroxila e está ligado a ele o benzeno, por isso que fica hidroxibenzeno. Ou simplesmente o nome fenol, tá bom? Para dar nome a esse composto, gente, vocês devem observar o seguinte: sempre, o composto, a hidroxila que está em cima, ela é a principal. Ela parte do carbono 1, tá certo? Sempre esse que está aqui em cima, nesse formato. Se tiver nesse formato, a que vir depois, a principal é essa. Então, essa vai ser a 1, tá bom? Por isso que tem aqui, ó, 1, certo? 2, 3. Então, 1,3 de... Por que de? Porque tem duas hidroxilas, tá vendo essa e essa. Então é 1 no carbono 1,3 que está no carbono 3, tá certo? Por ser duas, aí hidroxi, porque simboliza as hidroxilas, identifica benzeno, porque está ligado a um benzeno. Tá vendo como é fácil? Muito fácil, tá bom? 1,3 de hidroxibenzeno, tá certo? Vocês vão compreender muito rápido. Ó, vamos à nomenclatura. Continuação da nomenclatura. Vê. Se existirem dois substituintes no anel benzênico, usamos a palavra orto, certo? Só precisa colocar O. Meta, coloca M e para, você coloca P, tá certo? Para descrever suas posições relativas. Que danada é esse, professor? Simples. Identifiquei a minha hidroxila principal, identifiquei a minha hidroxila principal e identifiquei a minha hidroxila principal, tá certo? A partir daí, se tiver outra hidroxila, eu vou ver se é orto, se é meta ou se é para. Logo após o carbono 1 da hidroxila 1, tá vendo, ó? Vem o carbono 2. Se a hidroxila estiver no 2, nós chamamos de orto, tá vendo, ó? Tá no 1, 2. Então, se está no 2, nós chamamos de orto. Eu represento por O, tá bom? Aí no segundo composto aqui, eu tenho 1, 2, 3. Se tiver no 3, nós chamamos de meta, tá bom? Se tiver no 3, nós chamamos de meta, substituímos por M, tá certo? E no composto 3 aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Identifiquei a hidroxila 1, que sai do carbono 1, 2, 3, 4. Quando tiver nesse formato aqui, tiver no quarto carbono, nós colocaremos para, certo? Utilizaremos a letra P, tá bom? Hidroxila no 2, orto. Hidroxila no 3, meta. Hidroxila no 4, para, tá certo? A partir da hidroxila principal. Beleza? Vamos lá. Nomenclatura e continuação. Merecem destaque
os monometilfenóis, tá certo? Que são conhecidos como cressóis. Professor, o que seria esse monometil? Veja, nós estamos estudando também as ramificações. Gente, sempre esses compostos são acompanhados com ramificações. É muito difícil um composto grande não ter ramificação. Só se for um composto que tiver só um carbono só, por exemplo, ou simplesmente o fenol, que é o benzeno com hidroxila. Mas geralmente sempre tem um danadinho de um radical, tá certo? De um radical orgânico. Por isso que ele é aqui, ó, monometilfenóis. Tá certo? Vamos ver porque é. Ó, identifiquei a minha hidroxila, tá certo? Então, portanto, aqui é um fenol. Só que no carbono 2, eu tenho aqui um carbono também ligado ao meu benzeno. Se só tem um carbono ligado ao benzeno, então isso é uma ramificação, tá bom? Então, nós chamamos a ramificação de um carbono só de metil. Por isso que é monometilfenóis, que só tem o metil, tá bom? Ó, então, você não precisa colocar a palavra mono, tá certo? Você pode fazer direto aqui, ó. Então, você tem um carbono 1, tá certo? Que parte da hidroxila. Aí você identifica para dar o nome a ela a partir da ramificação que está no carbono 2. Tá vendo aqui, ó? No carbono 2, ó. Aí, aqui, tá vendo, ó? Carbono 2. Aí fica aqui embaixo, ó. 2 metil, tá vendo? Porque é isso aqui, ó. Tem o metil aqui ligado ao benzeno. Aí depois fenol. Veja como é simples, ó. 2-metilfenol. Ou poderia ficar assim, poderia ficar 2-metil 1-hidroxibenzeno. Pode ter prova que vem assim, viu, gente? Preste atenção. Pode ter prova que vem assim, ó. 2-metil, aí 1-hidroxi e benzeno. Mas também, ela pode vir assim, ó. O composto pode vir com o nome assim, ó. 2-metil, porque o metil está no carbono 2, fenol, só isso. Ou simplesmente O de orto, cressol, tá vendo? Química é a gota, né? Às vezes, 2, 3 nomes no mesmo cara, no mesmo composto, que é a mesma coisa, tá certo? Então vocês devem ficar atentos que tem essas pegadinhas, viu? Você pensa, mas o professor não mostrou isso aqui. Mas é o mesmo composto, é só você ter calma e estudar, tá bom? Vamos ao 2. Identifiquei a minha hidroxila, tá bom? E aqui eu faço, ó, 3-metil, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, é nesse aqui o terceiro. Aí primeiro vem uma ramificação de metil, tá vendo? Aí vem aqui embaixo, ó, 3-metil, tá vendo, ó? Fenol. Ou simplesmente poderia ficar 3-metil 1-hidroxibenzeno. Se não quiser, você chama de M-cressol. M que é de meta, tá certo? E o composto 3, vamos identificar a hidroxila, realmente é um fenol. E temos aqui uma ramificação no carbono 4. 1, 2, 3, 4. Por isso que é 4-metilfenol. Ou poderia ser 4-metil 1-hidroxibenzeno. Ou você pode substituir por P-cressol, que é de para. Então, isso aí, gente, são pequenas estruturas de fenóis que é muito fácil distinguir o seu nome. Preste atenção. Eu posso chamar esse camarada de 3 formas diferentes. Ou eu posso dizer que ele é 4-metilfenol, posso dizer que ele é 4-metil 1-hidroxibenzeno, ou simplesmente chamar o bichinho de P-cressol. Tá massa? Beleza? Ó, a mistura de cressóis é um poderoso desinfetante conhecido como criolina. Criolina é muito top. Quando eu junto alguns fenóis aí, ó, eu obtenho a criolina. Criolina é uma poderosa substância para combater fungos, bactérias. Ó, é top mesmo, tá bom? Exemplo, se eu tiver um gado lá, um boi, tiver com problema no casco, eu faço lá uma solução de criolina e quando o meu boi, o meu gado for dormir, ele passa pelaquela solução e aí a criolina é tão forte que mata aquela bactéria, tá certo? Então, criolina realmente é um desinfetante massa, beleza? Olha aqui, ó. Olha aqui a bichinha aqui, ó. É top demais, hein? Hein? É muito legal, papai. É isso aí. Então, vamos lá, gente, ó. Seguindo. Continuação da nomenclatura, veja. Nós temos também ligado a esse benzeno outros elementos químicos. Vocês vão estudar lá na frente os halogênios, tá certo? Os halogênios são alguns elementos químicos, como cloro, como bromo, como iodo, tá certo? E esses camaradas também ele pode estar ligado ao benzeno na estrutura de fenol, tá certo? Ó, por que ou
porque está no carbono 2. Ol, bromofenol. O, porque é diurto, está no carbono 2. Bromo, porque Br é um bromo. E fenol. Beleza? Super fácil. Eu tenho agora a minha hidroxila, identifiquei aqui, ó, que é o carbono 1, sempre é a 1. Aí 2, 3. No carbono 3 eu tenho 3 bromo. 4, 5. No carbono 5 eu tenho 5 cloro, tá vendo? Ó? 3 bromo, 5 cloro, fenol. Veja como é fácil. 3 bromo, 5 cloro, fenol. Super top. E para fechar o composto, eu tenho agora, ó, 2 cloros, tá vendo aqui? Então, você tem que observar, esse aqui sempre é o 1, tá certo? Quem vai ser o 2 ou vai ser o 3, vai ser o camarada que vem mais próximo dessa hidroxila. Quem está mais próximo da hidroxila é esse camarada aqui. Droga, passou. Mas vamos lá, vamos seguindo. Observando a estrutura do fenol, há uma tendência de eliminar o hidrogênio da hidroxila, o hidrogênio ácido, a partir da reação. De novo, veja, observando a estrutura do fenol, há uma tendência a eliminar o hidrogênio, tá certo? Da hidroxila, o hidrogênio ácido a partir da reação. Então, quando esse camarada aqui dissocia, há uma liberação aqui desse hidrogênio, tá certo? De caráter ácido, a estrutura fica assim, ó. Ela vira aqui um ânion-fenóxido, ou simplesmente um fenato ou fenolato. É a gota mesmo, vê? Ânion-fenóxido, fenato ou fenolato. Por quê, professor? Porque esse hidrogênio em caráter ácido, ele dissociou, ele separou, tá certo? Ao separar, o camarada que era fenol foi se dividido em dois. Então, o camarada que saiu da estrutura é o hidrogênio, que é H+, são cátions, tá certo? Cátions, H+, e o ânion O-, tá certo? Então, com a estrutura virou agora um ânion-fenóxido, ou simplesmente um fenato ou fenolato, tá massa? Então, toda vez que você vê a estrutura desse jeito separado, aqui nós temos um fenóxido, fenato ou fenolato, beleza? Isso equivale a dizer que o fenol tem caráter ácido, o que justifica seus nomes antigos, chamado de ácido fênico ou ácido carbólico. Preste atenção, gente. Ó. O fenol também é conhecido como ácido fênico ou ácido carbólico na antiguidade, tá certo? Vai que cai um negócio desse na prova, vocês ficam voando. Oxe, um fenol é um ácido, mas tem esse caráter ácido fênico, tá certo? Ou ácido carbólico era um nome dado a ele antigamente, beleza? Ó, fenóis na natureza. Vamos ver agora os fenóis na natureza para ver como eles são importantes. Ó, os fenóis estão presentes em grande número na natureza. Alguns têm importância comercial e são utilizados em medicamentos. Ó, lembra do ácido salicílico? É, gente, é muito importante o fenol. Pode ser obtido a partir de árvores do salgueiro, gênero Salix. É base para a família de analgésico. É muito top, meu irmão. Veja como é importante o fenol. A medicina agradece em fenol. Na antiguidade, era consumido em forma de chá para diminuir dores. Então, combate as dores do corpo, tá certo? Então, o pessoal tomava aquele chazinho da planta do Salix, do gênero Salix, para diminuir as dores, tá bom? Então, o fenol, gente, para a medicina, ó, muito importante, tá certo? Vamos lá. Ó, timol, fenóis da natureza. O timol é um flavorizante, tá certo? Do tomilho e do orégano. Tem gosto agradável e é utilizado em antissépticos bucais. Professor, o que seria flavorizante? Flavorizante nada mais é do que substâncias naturais ou artificiais que dá o sabor a uma substância, tá certo? Ou seja, serve para dar aquele sabor agradável. Quando você bebe aí, come bebe uma cerveja, por exemplo, ou cerveja não, deixa para lá. Quando você bebe alguma solução ou come alguma coisa, tá certo? Com aquele gostinho. Então, quem é responsável por dar esse gostinho lá, nada mais é do que os fenóis, certo? O timol, que é um flavorizante que dá esse sabor gostoso, tá bom? Ó, o sabor do orégano, tá? Ó, flavorizante do milho e do orégano, ou seja, aquele sabor que o milho e o orégano tem, quem é responsável é o fenol, o timol, tá bom? Olha aqui, ó. Olha aqui. Vamos aqui, gente, que massa, vê. Vê que estrutura top, meu irmão. Vê que estrutura top, vê que estrutura top. Então eu tenho aqui esse fenol, então isso aqui vai ser o 1, tá certo, ó? Então, a partir do meu fenol, da minha hidroxila, é que será o carbono 1. Os demais, a gente vai somando. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu teria uma ramificação de metil. Ó, uma ramificação de metil, tá bom? Beleza? E aqui eu teria uma ramificação de isopropil. Por que isopropil, professor? Porque tem 1, 2, 3 carbonos. E é justamente no carbono do meio
que a ligação parte para o benzeno. Então, por isso que isso aqui é um isopropil, beleza? Seguindo. Ó, fenóis da natureza, o eugenol. O eugenol é responsável pelo aroma do cravo da Índia. O óleo de cravo é um conhecido antisséptico, tá bom? Usado para desgravidade. Justamente, gente, combate infecções, tá bom? Muito importante o cravo da Índia. Tem gente que gosta de comer um cravo da Índia massa, né não, gente? Coloca lá na comida. Ó, e também esse cravo da Índia, ele pode combater insetos. Você faz aí uma solução repelente, você faz uma solução para matar as muriçocas, matar a barata. Muito cravo da Índia, viu? Esse aroma é pesadíssimo. E aí tá agora, gente, as referências, tá certo? Todas as estruturas químicas sem referência foram criadas a partir do software, beleza? Essa aula não é minha, essa aula eu peguei com a Secretaria de Pernambuco, beleza? Com o governo de Pernambuco, Secretaria de Educação. E tá aí, Química, terceiro ano do ensino médio, compostos oxigenados, fenol, tá bom? Beleza? Valeu, galera, mandando para vocês a atividade. Até mais!